Desinformando em clima de Natal, mas a desinformação não para nem nessas épocas, né? Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no Desinformando, em clima de Natal, né? Mas parece que teve gente aí que não recebeu bons presentes nessa semana que se passou, não, né? Vamos à pior da semana? Diego, olá, muito bem-vindo. Feliz Natal! Olá, professor. Feliz Natal para você, para todos que nos acompanham. Pois é, né? Teve gente aí que acabou se dando mal na semana que foi a véspera do Natal, por assim dizer, né? Pois A semana véspera do parece que Natal. foi um presente ruim tanto para o Marcelinho Carioca, mas também para a imprensa toda no Brasil, né? Exatamente. Só para a gente poder contextualizar, né? Na última semana circulou bastante um vídeo em que aparece o Marcelinho Carioca ao lado de uma amiga que no momento seria uma suposta amante, por assim dizer, do Marcelinho Carioca, em que os dois que realmente foram sequestrados no último final de semana. Então, de acordo com a versão apresentada pelo Marcelinho Carioca, os dois tinham saído de um show em São Paulo e durante o percurso de volta para casa, né, ou para onde eles iriam sair, eles acabaram sendo sequestrados. Durante a última semana circulou um vídeo onde os dois aparecem esclarecendo, por assim dizer, o que realmente teria acontecido. O Marcelinho aparece com o rosto todo inchado, todo machucado, afirmando que, no final das contas, o ex-marido dessa mulher tinha sequestrado os dois por um ataque de ciúmes, por assim dizer, e tinha mantido os dois em cativeiro naquele momento. Porém, a própria mulher que estava junto com ele confirma também essa versão. Porém, mais tarde, no mesmo dia, a própria Polícia Civil, o próprio Marcelinho Carioca, que foi solto logo na sequência, assim como a mulher também, revelaram que, na realidade, o ex-marido da mulher nada tinha a ver com a história. Eles tinham realmente sido sequestrados por 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, até onde a investigação aponta nesse momento, e que, no momento do sequestro, os sequestradores não sabiam que se tratavam do Marcelinho Carioca, e na hora que descobriram que era uma pessoa famosa, acabaram tentando jogar ali uma cortina de fumaça e obrigaram os dois a inventarem aquela história para que eles pudessem ganhar tempo e pedissem, né, o dinheiro de resgate. De acordo com as investigações, o prejuízo do Marcelinho foi de R$42 mil, que foi pago no momento ali mesmo pelo Pix para os criminosos, e depois disso os dois foram soltos. Então, e isso todo criou... mundo entrou nessa vibe, né? A imprensa inteira entrou nessa desinformação, não é? Exatamente, o vídeo que aparece do Marcelinho Carioca foi o suficiente para que a imprensa pudesse acreditar que aquilo realmente fosse a verdadeira versão da história, de que realmente o ex-marido dessa mulher teria sido responsável pelo sequestro. E isso já foi o suficiente, porque, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, principalmente se for um vídeo onde a principal personagem da história aparece falando em tese aquilo que realmente teria acontecido. E eu confesso que essa informação que você está entregando agora para a gente, de que, na realidade, o ex-marido não tem nada a ver com isso, para mim foi uma novidade. Portanto, valeu mais a desinformação, talvez por ela ser mais impactante, mais dramática, do que a informação, né? Exatamente. Inclusive, ontem, né, na verdade, no finalzinho dessa última semana, na sexta-feira, o ex-marido, né, acabou sendo entrevistado por alguns veículos também de imprensa que revelaram, no final das contas, que ele também está sofrendo muito com as fake news que estão circulando a respeito dele, né, porque ele não tinha nada a ver com a história, só que ele está recebendo uma série de ofensas por meio das próprias redes sociais, pessoas que estão ameaçando ele, inclusive, porque ainda não entenderam o que realmente aconteceu. A gente vê que as fake news, inclusive nesse sentido, têm prejudicado o ex-marido dessa mulher, que no final das contas nada tinha a ver com a história verdadeira. Isso é uma loucura, porque na realidade, né, a gente está mostrando então que essa desinformação ela foi muitas vezes incentivada justamente pelos organismos, pelas instituições que deveriam estar dando a verdadeira informação, ou seja, até a galera profissional vai nesses esquemas também, né? Ainda bem que o Desinformando é o seu produto de educação midiática. E a partir dessa informação, nós vamos trazer aqui para você o que essa informa.
vamos continuar falando sobre aquele texto fantástico que você está falando nos 2 últimos episódios, né, Diego? Dessa vez, o fator é a manipulação de contexto. Exatamente, professor. Entre aquelas 7 categorias que a gente tem discutido ao longo, né, do Desinformando, uma delas é a manipulação de contexto realmente, só que essa categoria ela pode ser dividida em 2 subcategorias. Uma delas a gente, inclusive, já conversou no primeiro episódio do Desinformando, que é a informação verdadeira, mas em um contexto falso. E nesse caso específico do Marcelinho Carioca, a gente tem uma informação falsa que é inserida num contexto verdadeiro. Qual que é o contexto verdadeiro dessa história? O sequestro, que realmente aconteceu. O Marcelinho Carioca ficou desaparecido durante um dia, assim como a mulher. A polícia foi acionada, isso mobilizou, inclusive, os órgãos de imprensa para poder retratar aquilo que estava acontecendo, noticiar esse sequestro que teria acontecido, ou no mínimo o desaparecimento do Marcelinho Carioca. Então você tem um contexto verdadeiro, que a gente tem, isso realmente aconteceu. Só que o vídeo aparece como uma informação falsa que foi circulada com o objetivo de tentar desvendar aquilo que realmente teria acontecido. Só que a gente acabou de descobrir, a polícia também descobriu, que foi um vídeo forjado pelos próprios criminosos. Só que aquela história que aconteceu, a história que sustenta o vídeo... Um objetivo bem nefasto, né? Bastante que é exatamente de criar uma nuvem de distorção. Porque você já tem falado que às vezes surgem essas informações, mas elas não têm essa intencionalidade, né? E acaba que as pessoas querem ou por boa fé ou por ignorância, dando algumas informações, achando que são verdadeiras, mas algumas vezes na boa fé. Não foi o caso dessa vez. Os próprios criminosos utilizaram dessa nossa sede pela dramaticidade, pela desinformação, para um motivo nefasto, né? Exatamente. Inclusive, né, eles souberam que essa mulher tinha um ex-marido para poder colocar esse elemento também no meio da narrativa que eles criaram, justamente no intuito de legitimar aquilo que eles estavam tentando passar como a informação verdadeira, ou para jogar realmente essa cortina de fumaça, como a gente falou, para que eles pudessem ganhar tempo, né? E assim conseguir aquilo que eles queriam também no final das contas. Então a gente contém, né? A gente possui um contexto que é verdadeiro, mas no meio disso você tem uma informação que é falsa, mas que é logicamente plausível, ou seja, ela poderia e muito fazer sentido dentro daquele contexto de sequestro e de desaparecimento dessas 2 pessoas. Diego, vamos recordar? Quais são as 3 categorias que nós já vimos até agora? Boa, vamos lá. A primeira delas é a desinformação, que seria aquela informação falsa, que é sabidamente criada e compartilhada com o objetivo por trás disso. A gente tem a desinformação não intencional, ou a misinformation, como é o termo em inglês, não tem uma tradução literal para o português, a gente tem tratado muito como desinformação não intencional, que é o compartilhamento de informações falsas, mas sem necessariamente a intenção ou a consciência de que aquilo é falso. Então pode ser, por exemplo, o compartilhamento de uma informação falsa que pode ser boa, por assim dizer, e no final delas a gente tem a informação maliciosa, que é uma informação verdadeira, mas utilizada com um objetivo malicioso, né? A gente costuma utilizar muitos exemplos dos discursos de ódio, das próprias informações retiradas de contexto, que são informações baseadas na realidade, mas que são utilizadas e são manipuladas com o objetivo para desinformar, né, especificamente, no final das contas. E esse é o objetivo que esses criadores e que essas pessoas têm, né? O problema é que isso não justifica a imprensa ter seguido nessa vibe também, sem ter feito a devida apuração. Mas chega de assuntos, né? Assim, muito pesados. É Natal! E a gente tem uma surpresa para vocês no nosso quadro preferido. Roda aí. Pessoal, a gente descobriu durante essa semana, para fazer aqui para o programa especial de Natal, talvez a maior fake news do marketing do planeta, que é a história de que o Papai Noel vermelho é uma criação da Coca-Cola. Não é não, Diego? Pois é, nem o Papai Noel escapou dessa, né, professor? Impressionante. A gente está falando lá minimamente do século XIX para frente, viu? Mais uma vez, para a gente mostrar que a desinformação não é algo da contemporaneidade. Não só para a gente poder explicar, né, quem é o Papai Noel, quem que é essa figura. A gente, de acordo com relatos, principalmente a partir do ano 280, né, depois de Cristo, especificamente, existiu um bispo na Turquia, o bispo Nicolau, que depois acabou morrendo, né, mas a Igreja Católica acabou atribuindo a ele ali alguns milagres.
em vida e acabou, né, santificando ele como Santo Nicolau. E esse bispo em vida era uma pessoa muito generosa, né, gostava muito das Ele crianças. representava o altruísmo que a igreja gostaria de ter a partir dos ensinamentos de Cristo, né, da valorização da misericórdia, etc. Exatamente. E aí ele foi santificado, né, virou o Santo Nicolau, e na Alemanha, principalmente, acabou estreitando essa relação entre a figura do Santo Nicolau com o Papai Noel. E isso a gente já está falando do século XIX, especificamente. Só que naquele momento, a figura do Papai Noel nada tinha de vermelho. Geralmente eram roupas verdes, roupas marrons, a gente pode dizer tons terrosos, por assim dizer, que eram, né, a cor oficial do traje do Papai Noel. Só que no final do século XIX, um cartunista alemão também chamado Thomas Nast acabou criando uma nova versão de Papai Noel, aí sim com a roupa vermelha, que criou ali, né, uma revolução, por assim dizer, na imagem que a gente tinha do Papai Noel até então. Só que naquele mesmo ano, no intuito até mesmo de divulgar, né, essa nova versão do Papai Noel. Diego, só um instantinho, só para a gente poder também contextualizar, que é uma coisa que você gosta, provavelmente isso aconteceu pela evolução da produção gráfica. Né? Se você tinha antes, não tinha elementos gráficos, você podia botar gráfica com cores, né? Realmente valia a pena você manter ainda aquelas cores mais escuras, porque elas faziam mais efeitos ali na tipografia. Quando você vem em indústria gráfica, provavelmente o cartunista falou assim, agora eu vou dar um destaque para essa figura. E qual a cor melhor para dar destaque que não vermelho, não é? Exatamente. E aí essa nova versão do Papai Noel foi publicada numa revista, e a Coca-Cola, marca extremamente famosa de refrigerantes, acabou utilizando também essa mesma versão do Papai Noel. Né? Porque essa imagem, se eu não me engano, ainda é do século XIX, e a Coca-Cola só vai usar no século XX, né? Exatamente, já na virada, né, dos anos 1800 para os anos 1900, a Coca-Cola acaba se apropriando, por assim dizer, dessa imagem do Papai Noel, e as pessoas, até por verem ali a relação entre a cor da Coca-Cola e desse novo Papai Noel, acabaram atribuindo essa nova versão do Papai Noel à Coca-Cola. Foi uma baita jogada de marketing, evidentemente, da Coca-Cola desde então. Até hoje em dia, né, utiliza-se muito a imagem do Papai Noel nas propagandas da Coca-Cola, mas a Coca-Cola não foi responsável pela criação do Papai Noel, não, viu, gente? É uma fake news. Ela só empolgou, ela só utilizou da notícia e deu divulgação, divulgou muito maior, que é mais ou menos o que aconteceu com o Marcelinho Carioca. Exatamente, né? A grande divulgação que fez. No caso da Coca-Cola, foi uma extrema qualidade no seu projeto de marketing. Está esclarecido, né? E aí, você sabe, aqui é o nosso programinha de educação midiática. Roda a vinheta aí sobre a nossa obrigação social, como nós vamos ajudar você. Qual a dica? Olha, professor, uma coisa que é muito interessante é que tanta repercussão que aconteceu nos comentários das publicações onde os vídeos foram compartilhados, onde o vídeo do Marcelinho Carioca foi compartilhado especificamente, muito existia uma separação ali. De um lado você tinha as pessoas que estavam acreditando realmente naquilo, e do outro você tinha algumas pessoas que falavam, pô, esse vídeo tá um pouco suspeito, tá um pouco estranho. A minha mãe, inclusive, na hora que eu mostrei o vídeo para ela, falou, pô, eu não suspeito nada que tem bandido por trás disso. Palavras da minha mãe, inclusive. Dona Silvana aí, eu previ... É uma sábia, como a maioria das nossas mães. Exato. As habilidades sedutivas das mães são infalháveis, né? E aí, minutos, né, horas depois ali, a verdade realmente aconteceu por meio das investigações da Polícia Civil. O primeiro ponto que a gente tem que saber, mesmo vindo de veículos tradicionalmente conhecidos, veículos jornalísticos, a gente sabe que hoje em dia existe um preço muito caro pelo imediatismo, ou seja, os veículos de imprensa muitas vezes querem dar a informação o mais rápido possível. Saiu o vídeo do Marcelinho Carioca, ele está aparecendo, a história dele, poxa, deve ser verdade, ele está falando que aquilo ali é verdade realmente. Só que muitas vezes esse imediatismo acaba custando muito caro numa apuração mais detalhada, numa verificação mais incisiva realmente para saber aquilo que realmente aconteceu. Então esse é um ponto muito importante. Mesmo que a gente está falando de veículos de imprensa oficiais e tudo mais, que em tese são confiáveis, é sempre muito importante a gente ter um distanciamento daquele conteúdo que a gente recebeu. Se você recebeu um vídeo sobre um assunto que está sendo o principal ponto de debate naquele momento e viu que aquilo realmente está estranho, dá uma distanciada da história, avalia se aquilo realmente faz sentido. Pode até fazer, mas será que realmente é aquilo que está acontecendo?
o imediatismo é algo que a gente tem que ficar esperto. Foi muito imediato, já fica preocupado. Já surgiu ali, o que é isso, né? Será? E se realmente apareceu, dá um distanciamento. Avalia aquela história, realmente faz sentido? Aquilo realmente poderia acontecer na realidade? São alguns pontos que a gente pode ficar muito atento com os conteúdos que a gente recebe, principalmente por meio das plataformas digitais, professor. Diego, muito obrigado. Muito obrigado para todos. Lembrando, no primeiro dia do ano também teremos Desinformando. Fique esperto aí, porque a gente está de plantão para ajudar todos nós, todos vocês, a lutar contra a desinformação. Um Feliz Natal para todo mundo! Valeu, pessoal. Feliz Natal e até a próxima.